A alma e a gente tem o patrocínio Domplex. Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje vai ser sobre a cidade de Coimbra. Eu já várias vezes fiz programas sobre Coimbra. Coimbra tem mais encanto, a Coimbra e o Basófias, a Coimbra de Rainha Santa. Mas há sempre mais que dizer em Coimbra. Eu hoje vou tentar dar uma ideia da evolução geral da cidade. É antiquíssima. É claro, está ligada com a foz do Rio Mondego. O tempo em que a foz em Coimbra é há dezenas ou centenas de milhares de anos, é evidente. Porque depois, com a erosão, os terrenos foram avançando, e é claro, hoje a Foz é a Figueira da Foz. A Figueira da Foz é que é a Foz do Rio Mondego. Mas, de facto, anteriormente foi cidades para trás. E creio que a origem primitiva de Coimbra seria exatamente esse contacto com o Atlântico. Era importante no tempo céltico. Os celtas tiveram ali um papel importante. Depois, nas invasões bárbaras, os visigodos cunharam moeda em Coimbra. Há moedas não era Coimbra, nessa altura chamava-se Emínio. E há moedas cunhadas em Emínio, o que é muito curioso, porque já nessa altura a cidade de Emínio rivalizava com a cidade muito próxima de Conímbriga. Conímbriga é que era a cidade episcopal. Era em Conímbriga que estava a Sé. Era em Conímbriga que estavam os bispos que administravam a região. A verdade é que a moeda era cunhada em Emílio, o que significa uma certa importância na povoação. Acontece que depois, isto é muito curioso, vieram os bárbaros, os alanos, os vândalos, os suevos, eram turbas ferozes, selvagens, tudo a ferro e fogo, matavam tudo, ficavam um rastro de fumo e de cadáveres onde eles passavam, destruíram tudo e destruíram Conímbriga. Eles destruíram Conímbriga. Ainda hoje, quem lá for, vê vestígios da passagem dos bárbaros. E o bispo mudou. O bispo de Conímbriga mudou para Emínio. Quem tinha que ir a Emínio dizia que ia ao bispo de Conímbriga. E a certa altura, a própria cidade de Emínio passou-se a chamar cidade de Conímbriga. E hoje é o que deu Coimbra de hoje. A cidade de Emínio, ela só entrou definitivamente no domínio cristão com a conquista do rei Fernando Magno no ano de 1064. Reparem, 1064, Lisboa é 1147, é quase 100 anos antes. E teve um governador que é o Conde Sigisnando, que ficou célebre. Era um homem
prudente. Ele era moçárabe, era meio cristão, meio árabe. Já tinha sido vizir quer dizer ministro, mas ministro que manda tudo, primeiro-ministro dos reis de Sevilha, árabes. E, portanto, era um homem que conhecia muito bem a administração árabe. E em Coimbra conseguiu fazer uma governação magnífica. Nunca foi esquecido. Ainda hoje, quem entrar na Sé Velha de Coimbra vê uma arca tumular que é o túmulo do Conde Segismundo, um dos grandes construtores da nacionalidade portuguesa. A Coimbra de hoje é a cidade muito importante, muito importante. O nosso rei Dom Afonso Henriques fez a sua capital. É claro, esta palavra capital tem hoje um sentido que não tinha nessa altura. Mas capital queria dizer o sítio onde a corte estava mais permanentemente, onde o rei tinha os seus serviços, a sua chancelaria. Os pais dele estavam normalmente em Guimarães, eram os condes do condado portugalense, Dona Teresa e Dom Henrique, e ele passou a estar em Coimbra. Coimbra estava mais perto da fronteira com os mouros, portanto permitia, numa emergência, acudir com as suas tropas mais rapidamente, mas ele considerava isso a sua terra. Nós, aliás, não sabemos ao certo onde é que o nosso primeiro rei nasceu. É muito provável que fosse em Guimarães, mas não temos nenhum documento perentório que diga que foi assim. Morreu em Coimbra, enterrou-se em Coimbra. Ele queria que fosse na Capela-Mor de Santa Cruz. Bom, depois era uma campa rasa no chão, com um lampião aliviado, e o filho dele, Dom Sancho I, ao lado, mandou fazer uma campa igual. Isto foi assim até que no século XVI o rei Dom Manuel achou pouco e mandou mudar para uma capela própria e fez belíssimos túmulos do Renascimento, que são hoje duas obras-primas, e lá estão, nas suas últimas moradas, o primeiro e o segundo rei de Portugal. Estou-lhes a dizer este aqui, em Santa Cruz de Coimbra, diante dos túmulos dos nossos primeiros reis. Santa Cruz de Coimbra é dos mais antigos monumentos da cidade. O que hoje se vê é já quase tudo manuelino. Santa Cruz foi fundada por Dom Afonso Henriques, destinava-se a ser uma espécie de viveiro dos valores intelectuais do Estado que nascia. Dali era um centro de estudos da maior importância. Ali estudou, por exemplo, Santo António, o nosso Santo António, que fez tanta sensação com o seu saber em Itália. O que aprendeu em Santa Cruz de Coimbra. Ele era cônego regrante de Santa Cruz de Coimbra. Estamos agora no claustro de Santa Cruz, que é realmente do século XII, e, portanto, é certo que Santo António andou por aqui. É claro, Santo António é uma das grandes figuras de Coimbra, mas tem muitas outras. A Rainha Santa Isabel, que é santificada pelo povo ainda antes de o ser pelo Papa. Santa Isabel era considerada pelo povo português Rainha Santa. Ela, de facto, era de uma grande caridade para com os pobres, dava esmolas, dava, e tinha uma devoção especial quando via mendigos muito lazarentos, muito chegados, lavava-lhes os pés e curava-lhes os pés. Viveu num período mau, era mulher do rei Dom Dinis, mas o rei Dom Dinis viveu num período, sobretudo a partir de 1320 a 1325, num período de guerra civil com o filho. O filho representava
as forças populares, o rei representava as forças aristocráticas e a rainha esteve sempre do lado do filho. O rei chegou a castigá-la, a tê-la presa em Alenquer, mandar-lhe cortar os rendimentos da Vila da Leiria, que era um dos rendimentos dela. Isso talvez explique que ela passou a viver mais em Coimbra, ao passo que Dom Dinis vivia mais em Lisboa. Como sabem, Santa Isabel está enterrada em Coimbra e Dom Dinis está enterrado em Odivelas, no convento de Odivelas. São realmente separados na morte como na vida. A Rainha Santa deixou em Coimbra um monumento muito notável. É o convento de Santa Clara a Velha. A Velha, por uma razão, é que há outro convento de Santa Clara, a Nova, porque foi feito mais tarde, foi feito no século XVII. O que se passou foi o seguinte: Santa Clara a Velha estava num terreno baixo. O nível das águas do rio Mondego foi subindo. Imaginem que subiu um palmo por ano, mas a verdade é que atingiu 7 metros. 7 metros, é claro, o convento ficou afogado, ficou cheio, alagado, como deve ser alagado. As freiras tentaram fazer ainda um andar por cima para mudar o túmulo, estava lá o túmulo da Rainha Santa, mas o único remédio foi fazer outro convento num ponto mais elevado e fazer lá Santa Clara a Nova, onde hoje está este túmulo da Rainha Santa que estamos a ver. Foi mandado fazer por ela própria, como veem está cheia dos emblemas de Aragão, ela nunca se esqueceu que era aragonesa e impôs-se na história de Portugal como a grande medianeira da paz. Ela, na terrível guerra civil, não estava nem pelo filho, nem pelo pai, era a medianeira e chegou-se a dar aquele episódio que é conhecido, ali em Alvalade, quando os dois exércitos, o do pai e o do filho eram as tropas do povo, o do pai eram os filólogos, e já estavam a atirar-se com setas e pedradas, ela atravessa entre os dois contendores e obriga-os a desistir da guerra. Salvou assim milhares de vidas. Isto é realmente ser santo, creio eu. O velho convento de Santa Clara a Velha ficou assim, uma ilhota no meio de um charco, ia-se lá, ouvia-se à volta o coachar das rãs, realmente era inacessível. E uma obra notável da engenharia portuguesa e da arqueologia portuguesa é que conseguiram impermeabilizar toda aquela região, de maneira que as águas do Mondego, embora continuem a ter o tal nível, mas ali não chegam. O convento está outra vez em seco e quem quiser pode ir visitá-lo. É claro que o Mondego não desceu, continua a ter o seu nível e cobriu os aspectos mais baixos da antiga Coimbra. Aquela parte rente ao rio, claro, foi sendo coberta d'água, e há uma coisa que faz muita falta para a história de Coimbra. Era ali o convento de São Francisco. Foi no convento de São Francisco que o rei Dom Afonso II, o Gafo, reuniu as primeiras cortes portuguesas. Fez as primeiras inquirições, exigiu as primeiras confirmações, fez as primeiras leis gerais e pode-se dizer que uma boa parte da estrutura jurídica da monarquia portuguesa nos primeiros tempos deve-se à obra desse grande rei que, no seu curto reinado,
conseguiu fazer tanto. Bom, mas hoje do convento não resta nada, ficou inteiramente submerso. Como submersas ficaram todos os bairros, as casas, os palácios, tudo. Quando ficava a beira-rio, claro, 7 metros alto, tapou tudo. Não chegou à parte alta, porque Coimbra tinha duas partes, a baixa e a alta. Ainda hoje se diz a baixa e a alta. Simplesmente a diferença que separava a baixa para a alta eram as portas da Almedina. Ainda hoje se vê. Estamos diante delas, estas portas, que são medievais, era o que separava as duas cidades. A baixa era a cidade dos mercadores, a alta era a cidade dos fidalgos, do clero e dos estudantes, quando a universidade esteve em Coimbra. Atribui-se a data de 1290 à criação da Universidade de Coimbra. Bom, é uma hipótese, porque essa é a data em que o rei Dom Dinis escreve ao Papa, em Leiria, a pedir-lhe para poder aplicar na manutenção dos estudos da Universidade uma parte dos rendimentos das igrejas mais ricas, de Santa Cruz, Alcobaça, isso, a essa data. Mas a data que antes de Dom Dinis reinava Dom Afonso III, que veio de Paris, onde havia uma universidade fortíssima, e é muito difícil acreditar que Dom Afonso III não tivesse criado alguns estudos em Portugal. O certo é que a universidade é criada em Lisboa. Passados uns anos, os mercadores burgueses protestam porque os estudantes metem-se com as raparigas e então muda para Coimbra. Depois em Coimbra acontece o mesmo e muda para Lisboa, até que no reinado já de Dom João III, em 1537, muda definitivamente a Universidade para Coimbra. Agora a razão da mudança já não é, enfim, o respeito pelas filhas dos burgueses. É que Lisboa é uma cidade inquinada pelas ideias da reforma. É uma cidade portuária. Daí os navios da Flandres. Fala-se no Lutero. Fala-se em muita coisa que o rei considera perigosa. E, portanto, resolve instalar a sua universidade naquela fortaleza de Coimbra. A ideia do rei era instalá-la até em Santa Cruz. Santa Cruz era, há muito tempo, o grande centro dos estudos em Portugal. Mas os frades de Santa Cruz não chegaram a acordo, houve um conflito, o rei zangou-se, tirou a Santa Cruz todas as terras e fez a diocese de Leiria, tirou-lhe os rendimentos e deu-os ao reitor da universidade. E é aí que Santa Cruz entra numa completa decadência de que só está a sair recentemente. A partir de então, e até à atualidade, a Universidade de Coimbra é o coração cultural do país. Quase todos os grandes nomes da nossa cultura passaram por Coimbra, pela Universidade de Coimbra. E hoje, quem manda em Coimbra são os estudantes. Os estudantes, eu vi que eram 35 mil, achei muito. Sei que quando a universidade foi fundada tinha 600 estudantes. E agora falam em 35 mil. É muito, 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 muito. Hoje a tendência é para que toda a gente tenha um curso superior, uma licenciatura. Hoje viver é difícil. Hoje um analfabeto já não pode andar no mundo. Acabou o tempo dos analfabetos. Bom, há um ou outro que lá se consegue guindar, mas enfim, incorre no desprezo público.
hoje a licenciatura e agora um pouco o doutoramento são necessárias para viver em plena vida, em plena responsabilidade na sociedade que criamos. A Academia de Coimbra tem um papel importante na administração da cultura em Portugal. Ainda hoje, já não é muito, mas ainda hoje se vê o traje do académico. A antiga capa é batina, porque é o vestígio das origens clericais da universidade. É uma batina, uma capa, enfim, ainda hoje já não é unânime. Mas ainda hoje se pode ver em Coimbra. Outras legendas de Coimbra são o drama de Pedro e Inês, a Quinta das Lágrimas, e ainda hoje se vê o sangue da Inês arrebentar daquelas pedras. Outra lenda é de que Camões teria sido estudante em Coimbra. É uma lenda, uma lenda. Camões era pajem e depois escudeiro do Conde de Linhares e da Condessa em São Martinho do Bispo. São Martinho do Bispo, nessa época, ficava diante de Coimbra. O curso do Mondego deu uma volta grande e as referências de Camões a Coimbra são sempre vistas de longe. É a cidade cujo prado as águas do Mondego enverdecem. É Coimbra vista de fora para dentro. Aliás, todo o saber de Camões é o que não se aprende na universidade. É um saber escudeirático, como o descreve tão bem o Francisco de Moraes no seu diálogo entre um escudeiro e um cavaleiro. Para tudo isto, sente-se melhor em Coimbra. É urgente ir a Coimbra, entender Coimbra, pensar Coimbra. A população estudantil dá uma vida, uma animação e uma alegria à cidade que não se podem descrever. Ainda hoje as pessoas se comovem ao ouvirem as toadas das canções estudantis, como por exemplo a de que Coimbra tem mais encanto na hora da despedida.